Este é o programa do Movimento Perfeito na TV. Eu sou Rosalia Schwark, psicóloga, apresentadora do programa e criadora do método próprio do Movimento Perfeito, um método de educação emocional que se utiliza de técnicas de controle mental. A base desse trabalho é a psicologia comportamental e a psiconeurociência. A psiconeurociência, ela estuda como cada informação, cada pensamento, cada ideia é descarregado no seu cérebro e produz reações bioquímicas. Reações bioquímicas que lhe produzem ânimo ou reações bioquímicas que lhe produzem desânimo. Por exemplo, quando você descarrega ideias, pensamentos, julgamentos ou interpretações que o fazem se sentir bem, automaticamente esta informação ela vai para redes neurais de prazer e produzem a química do prazer. A química que produz o equilíbrio de componentes como noradrenalina, dopamina, acetilcolina, serotonina. Todos esses componentes químicos produzem o seu ânimo. Quando você descarrega informações que fazem você se sentir mal, são sinais que elas estão indo e sendo registradas nos arquivos cerebrais de dor e produzem desequilíbrio nessas reações bioquímicas. Quando você está em desequilíbrio nessas reações, é muito comum que você entre em estados ou depressivos, ou de oscilações exageradas do humor e das emoções, ou em ansiedades muito fortes. Quando uma pessoa necessita da medicação para equilibrar essas reações, o que realmente acontece? Ela desliga estas informações na hora de serem registradas no cérebro. É como se você embotasse esse órgão daquelas informações que produzem estes estados tão debilitantes. E quando a pessoa para a medicação, mas retorna à mesma qualidade de pensar, retornam as mesmas produções químicas e os mesmos desequilíbrios. E é por isso que é tão importante aprender a pensar. Porque aprender a pensar é aprender a viver. É aprender a produzir bioquímica de ânimo na sua vida. O seu show interno é que vai determinar os resultados no mundo externo. O método do movimento perfeito tem técnicas para que você aprenda a fazer o que eu chamo de enquadramento mental. Não é um pensamento, é enquadrar a maioria dos seus pensamentos voltados para o seu potencial, ou seja, para as soluções, a maioria dos seus pensamentos voltados para as soluções, para os resultados, para o que está certo, para o que você já faz certo e para aprimorações. Ao invés do enquadramento mental voltado para o medo, para o que está errado, para as faltas e para as dificuldades. A maioria das pessoas tem esse enquadramento mental mais evidenciado em função do próprio condicionamento nos primeiros anos de vida serem mais voltados para o medo, em função dos pais quererem ensinar e proteger. Ocorrem muitos registros na forma de não pode, não é permitido, é proibido, é feio e é perigoso. Isso tudo vai fazendo com que o cérebro
vá tendo mais registros voltados para o enquadramento das dificuldades, dos perigos, das faltas e dos erros. Imagine a seguinte situação. Numa reunião de uma empresa, 5 pessoas vão para essa reunião de 1 hora e todo o enquadramento mental é no problema, nas faltas, nos erros, nas dificuldades, no quanto as coisas são difíceis, em quem errou, de quem foi a culpa. Imaginem, depois de 1 hora, como essas pessoas saem desta reunião. Animadas, entusiasmadas, concentradas, cheias de energia e de criatividade? Ao contrário, as pessoas saem em desânimo, sem capacitação para agir de forma inspirada ou de forma assertiva. Agora imagine se essas mesmas pessoas vão para uma reunião e todo o enquadramento da reunião for em função de vamos encontrar as soluções. Quais são os recursos que nós já possuímos? Onde nós já acertamos? O que precisamos aprimorar? Com esse enquadramento, como é que essas mesmas pessoas saem desta reunião? Prontas para quê? Para criar e para agir com mais assertividade. O mesmo acontece com o seu potencial cerebral. Veja, isso não é pensamento positivo. É muito mais do que isso. Todos nós sabemos que o nosso cérebro tem um grande potencial. Porém, o que adianta esse grande potencial se você não aprender a dirigi-lo? É como um carro muito potente, como uma Ferrari, parada, porque não tem quem a dirija. Um grande potencial sem direção. E não basta o pensamento positivo. Imagina que essas mesmas pessoas que foram para a reunião, entram na reunião e só fiquem dizendo entre elas que tudo vai dar certo, que tudo está muito bem, que tudo é perfeito, que no final as coisas se organizam. Assim também não é a solução. E é essa a diferença em fazer trabalhos de controle mental, de enquadramento mental do potencial, do que chamam de pensamento positivo. E é por isso que é tão importante você aprender ferramentas adequadas, avançadas, para você aprender a dirigir esse potencial que você já possui, para dirigir os seus resultados para aquelas manifestações e materializações que você quer.